Oi, gente, boa noite. Hoje, no dia 8 de outubro, vamos retomar aqui algumas aulas, né? Nesse caso, o capítulo 11, depois do capítulo de gases, capítulo 10. Vamos falar sobre forças intermoleculares e líquidos, soluções. A parte de sólidos, eu vou deixar para quem tiver curiosidade e quiser ler a respeito. Principalmente o pessoal das engenharias de materiais, alunos do curso de física, também os alunos do curso de química eventualmente têm curiosidade. Essa parte de sólidos, ela é importante, mas eu não vou cobrar nesse capítulo essa parte, tá? Então, quem quiser, depois veja, vou colocar todos os slides, mas não vou exigir exercícios dessa parte de sólidos. Então, vai ser só forças intermoleculares e líquidos, ok? Então, vamos lá. As propriedades físicas das substâncias, elas podem ser explicadas pela teoria cinética molecular. Os gases são facilmente compressíveis, isto é, podem ser comprimidos, e eles tendem a assumir o formato, né, e o volume do recipiente que eles ocupam. Líquidos e sólidos são incompressíveis, assumem a forma, no caso dos líquidos, mas não o. Opa, tá errado isso aqui. Eles assumem o. Líquidos têm volume fixo, o volume é constante. Agora, o formato, ele assume a forma do recipiente. Isso. Né? Eles não preenchem todo o volume. É nesse sentido que ele quis dizer. Os gases, eles ocupam todo o volume disponível e também, né, preenchem todo o espaço disponível num recipiente. Os líquidos, eles vão assumir o formato, né, mas não ocupam todo o volume. Então, é isso que ele quis dizer nesse slide, está correto. Já os sólidos, eles também não podem ser comprimidos, e tanto o formato quanto o volume de um sólido é bem definido. Esses três estados da matéria, né, são os mais conhecidos. E, né, são gases, sólidos e líquidos, como vocês conhecem. Hoje nós temos também a questão dos materiais pastosos, né? Não estou falando de plasma, tá? Uma pasta de dente. Aí você vai falar, o que uma pasta de dente é? Ela é líquida ou ela é sólida? Então, ela é uma mistura de partículas micro e nanopartículas, nanométricas e micrométricas, em uma fase contínua que contém água e uma série de outras substâncias químicas. Uma espuma de barbear, ela contém água e gás em pequenas, né, bolhas de ar, a hora que você forma uma espuma. Aí são chamados sistemas coloidais, tá? E aí, um outro aspecto de físico-química, para quem tiver curiosidade, é o que também se chama hoje de soft matter, matéria mole. Né? Por exemplo, pensa em músculo, carne, tá? O seu bíceps, o seu tríceps, os músculos de qualquer parte do nosso corpo, glúteos, quadrigêmeos, né? Os peitorais, enfim, todo grupo muscular é diferente. O que é um músculo? Ele é gás? Certamente não é gás. Agora, ele é sólido? Sim, mas ele tem, né? É uma estrutura muito complexa. E você não pode dizer que um músculo é líquido, você também não pode dizer que ele é sólido, né? Que não tenha variação de volume e de forma, não é verdade? Esse sólido que nós estamos tratando aqui é aquele sólido, uma madeira, um pedaço de pedra, um bloco de aço, de metal, seja na forma de um tubo, seja um bloco maciço de granito ou de aço, por exemplo, né? De alumínio. Então, esses são os sólidos clássicos, tradicionais, metais que têm um arranjo cristalino muito bem ordenado. Agora, se você pensar em músculo como uma carne, né? Carne, ela é o quê? Ela é sólida. Mas não, ela é sólida, mas ela é flexível, né? Ela muda, por exemplo, a hora que você contrai ou relaxa o bíceps do seu braço, né? Você tem uma alteração de forma e de volume no músculo, né? Então, essas classificações aí são aquelas casos mais, mais comuns, tá?
Então, essa tabela 11.1 aí está resumindo aí as principais propriedades dos três estados da matéria mais bem caracterizados: estado gasoso, líquido e sólido. Num gás nós temos nenhuma ordem, totalmente desordenado, um grande espaço vazio, muito mais espaço vazio. As partículas, cada bolinha roxa dessa aqui representa uma molécula de gás, tem muito mais liberdade de movimento e elas tendem a ficar muito afastadas umas das outras. À medida que nós resfriamos, reduzindo a temperatura ou aumentamos a pressão, nesse sentido, da esquerda para a direita, você tende então a obter o que? Um líquido, ou processo chamado de liquefação, né? Condensação. As moléculas daquele gás se condensam e num líquido ainda existe alguma desordem, mas as moléculas ainda estão livres para se mover umas em relação às outras e estão bastante próximas comparado ao estado gasoso. Se nós continuarmos a resfriar, reduzir a temperatura, vai chegar uma hora que você vai solidificar. Esse sólido poderá ser cristalino quando ocorre um arranjo muito ordenado, ou pode ser um sólido amorfo. O que é amorfo? Quando as moléculas, as partículas estão desordenadas ainda, não muito organizadas em um retículo cristalino. Tá? E vice-versa. Se você aquece ou se você aplicar vácuo, reduzir muito a pressão de determinado líquido, ele pode passar então para o estado gasoso, da direita para a esquerda. Então, isso aí nós acabamos de falar. E as forças que mantêm os sólidos e líquidos unidos são chamadas forças inter ou entre, né, moléculas, intermoleculares, portanto. No caso de uma ligação que mantém uma molécula e os seus átomos unidos, isso então seria uma força intra, né, dentro da molécula, intramolecular. A atração entre moléculas, intermolecular. As forças intermoleculares são bem mais fracas do que as forças intramoleculares. Por exemplo, é da ordem de 16 kJ por mol a atração entre uma molécula de HCl e uma segunda molécula de HCl, enquanto que a ligação covalente de hidrogênio para o átomo de cloro numa única molécula de HCl, a quebra dessa ligação simples de hidrogênio-cloro requer 431 kJ por mol de ligação. Quando uma substância ela é fundida, né, ou ela entra em ebulição, as forças intermoleculares são quebradas, mas não as ligações covalentes dentro da própria molécula. Por exemplo, quando você derrete gelo, quando você ferve água, você está quebrando as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, mas não as ligações entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio da molécula de água, por exemplo. Então, acabamos de falar aí o caso do exemplo do HCl. Dentro de uma molécula HCl, você tem uma ligação simples, sigma, entre o átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Para quebrar essa ligação intramolecular, né, dentro da própria molécula, são necessários 431 kJ por mol para a quebra dessas ligações covalentes. Se for quebrar um mol de ligações, é claro. Existe uma atração, né, entre os dipolos, um momento de dipolo permanente entre o cloro de uma molécula de HCl para o hidrogênio de uma segunda ou terceira, etc., molécula de HCl. O cloro vai ter o dipolo negativo na molécula, o hidrogênio, a outra molécula, será o dipolo positivo. E aí existe, então, entre esses dois dipolos, negativo e positivo, existe uma atração entre as duas moléculas, intermolecular. E essa atração para o HCl, cloreto de hidrogênio, gás clorídrico, né? A HCl ela é chamada de ácido clorídrico, porque tem uma solução aquosa em água a 37% em peso de HCl. Tá? Porque o cloreto de hidrogênio puro, 100% puro, na pressão e temperatura ambientes, ele é um gás. Tá? Então, quando você pega ácido muriático em loja de construção ou ácido clorídrico, que é o nome correto, né?
Você está pegando uma solução que tem 63% em peso de água e 37% em peso de HCl. Vamos considerar o chamado cloreto de sódio, sal de cozinha, que vocês conhecem muito. A interação quando você joga sal na água para temperar uma sopa, né, um feijão, então você tem íons, que são, no caso, cátions Na+, e ânions cloreto, e as moléculas de água. E essas chamadas forças íon-dipolo são as mais fortes de todas as forças intermoleculares, a não ser que você também tenha forças íon-íon. Hoje nós temos também líquidos iônicos, além dos sólidos iônicos, é claro. Então, depois das forças íon-íon, né, não só dentro do próprio retículo, mas até mesmo entre cátions e ânions, por exemplo, num líquido iônico, aí você tem altas forças de atração, porque são forças eletrostáticas. Agora, se aqui eu representar essa elipse, né, parecendo um quibe, né, essa elipse é tridimensional. Então, se aqui à esquerda, no item A, essa bolinha no centro aqui, roxa, com sinal de positivo, mais, corresponderia ao cátion sódio. Essa outra cor de rosa aqui, o sinal negativo, corresponderia ao ânion cloreto. Se isso aqui representasse moléculas de água, os dipolos negativo, que no caso da molécula de água são os oxigênios, tá? A parte, tá? O oxigênio é uma molécula de água, esses dipolos tenderiam a se orientar em direção ao cátion, porque cargas elétricas de sinais opostos, como vocês sabem, se atraem. E no caso do cloreto, as moléculas de água vão se orientar, né, no espaço, de forma que sejam os dipolos dos hidrogênios, que é a parte polarizada positivamente da molécula de água, esteja em direção ao ânion. Forças dipolo-dipolo. Depois das forças íon-íon e depois das forças íon-dipolo, as próximas são as chamadas dipolo-dipolo. E elas existem entre moléculas polares neutras. Por exemplo, quando você mistura etanol, álcool etílico, né, para fazer aí o álcool 70%, né, agora para desinfecção aí no tempos da Covid, ano 2020. Então, se você misturar etanol e água, você vai ter interações dipolo da molécula de etanol com os dipolos da molécula de água. São forças de curto alcance. Elas são bastante efetivas, mas desde que as moléculas estejam relativamente próximas. São relativamente mais fracas do que as forças íon-dipolo. E aí, por exemplo, você pode ter, então, várias moléculas, né? E elas vão tender a se orientar no espaço dentro de um líquido, por exemplo, de forma a encontrar a configuração de menor energia possível. Então, os dipolos de mesmo sinal se repelem, né? Aqui está entrecerjado azul, e aqueles dipolos de sinais contrários se atraem, que aqui está representado por essas linhas em vermelho contínuas. Essa tabela 11.2, ela compara algumas substâncias orgânicas, nesse caso, a massa molecular em unidades de massa atômica, o momento de dipolo μ em debye, tá? Essa unidade aqui, D maiúsculo, significa debye, e a temperatura de ebulição em Kelvin. Então, se nós olharmos o propano, C3H8, tem uma massa molecular de 44. O éter dimetílico, ou metoximetano, tem uma massa pouquinho coisa maior, 46, do que o propano. O cloreto de metila, ou clorometano, a massa vai para 50. O acetaldeído, ou etanal, CH3COO hidrogênio, tem a mesma massa molecular que o propano, 44. E a cetonitrila, em que nós temos um grupo metila ligado a um carbono, e esse carbono, por sua vez, ligado ao nitrogênio através de uma tripla ligação. A massa molecular, nesse caso, é de 41 unidades de massa atômica. Eles estão, vejam, ordenados em ordem crescente de momento de dipolo, 0,1 debye, 1,3, 1,9, 2,7, 3,9. O que significa isso? Que propano é uma molécula apolar, praticamente não tem dipolo nenhum, éter dimetílico fracamente polar, até o acetonitrila, que é o mais polar dessas 5 moléculas.
À medida que aumenta a polaridade, apesar das massas moleculares estarem relativamente próximas, ao redor aí de 46 mais ou menos 4, 45 mais ou menos 5, né, ao redor disso. Está entre 41 e 50, né? Então, na média, poderíamos considerar aí ao redor de 45 a massa, né? 44, 45, 46, 45, 44, 41, em média 45, mais ou menos. Vejam que a temperatura de ebulição em Kelvin, 231 Kelvin, como você sabe, propano é um gás. 248 Kelvin, éter de metil, que é muito volátil, e a temperatura ambiente, né, em torno de 298 Kelvin, também seria gás. Cloreto de metila. Essas temperaturas aqui. Bom, acetaldeído. Esses valores aqui eu acho que não correspondem ao ponto de ebulição, não, tá, gente? Porque o acetaldeído ele é líquido e ele não. Será que é 294? Não tenho certeza, tá, gente? Esses valores aqui talvez estejam errados. O único que eu acho que está correto aqui é do propano, os demais teria que confirmar. Estou achando muito baixo esse ponto de ebulição para o cloreto de metila aqui. Não sei. Bem, mas se for isso, veja que ele está aumentando à medida que aumenta o momento de dipolo. Tá? As massas do momento de dipolo devem estar certas aqui, eu não tenho certeza da temperatura de ebulição, teria que conferir. Tá? Mas o que ele está querendo dizer nessa tabela é que a temperatura de ebulição aumenta com a polaridade da molécula, independente da massa molecular. Ou seja, é muito mais importante o momento de dipolo aqui do que propriamente as massas moleculares. Forças de dispersão de London. Aí não é a cidade de Londres, não, tá, gente? É um cientista mesmo do século XX, um físico inglês, que tinha o sobrenome London. Também são conhecidas como forças de Van der Waals, tá? São as mais fracas de todas as forças intermoleculares. Elas acontecem quando você tem duas moléculas neutras, bem próximas, e o núcleo de uma molécula do átomo atrai os elétrons da molécula adjacente, né? Ou seja, de outro átomo, de outra molécula. Por um determinado instante, as nuvens eletrônicas tendem a ficar distorcidas. E nesse instante se forma então o chamado dipolo instantâneo, justamente porque é num instante. No instante seguinte, esse dipolo vai se desfazer ou vai até mudar de direção de polaridade. Então, aqui, por exemplo, nós temos um átomo de hélio à esquerda e um segundo átomo de hélio à direita, o átomo 1 e o átomo 2. O núcleo do átomo 1, que tem dois prótons, atrai, por eletrostática, os elétrons do segundo átomo de hélio. Né? E vice-versa, esse núcleo também do átomo de hélio 2 pode estar atraindo também a nuvem eletrônica do átomo 1. Com isso, num determinado instante, existe uma distorção da nuvem eletrônica, criando então um pequenininho dipolo instantâneo. Mas no instante seguinte pode ocorrer o inverso, pode inverter. Então, esse dipolo que estava apontando para cá, né, esse balão que está pontudo para a esquerda, daqui a pouco ele vai estar apontando para a direita, vai estar apontando para cima, para baixo, ou seja, o tempo todo para frente aqui da tela, né, para trás da tela, em qualquer direção do espaço, tá? Em todas as direções. Então, esses dipolos estão o tempo todo mudando, por isso mesmo que são chamados de dipolo instantâneo. Polarizabilidade, é o palavrão, hein? É a habilidade de sofrer, de se polarizar. É a facilidade com que a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons, distribuição de cargas elétricas, possa ser distorcida, orientada, quando se aplica um campo elétrico externo. Quanto maior é uma molécula, e portanto maior o número de elétrons, mais fácil de polarizar, mais polarizável ela é. As forças de dispersão de London, também chamadas forças de Van der Waals, aumentam com a massa molecular. E todas as moléculas apresentam esse tipo de força de dispersão. Tá? Também são dependentes do formato da molécula. Então, por exemplo, N-pentano, que é a cadeia com 5 carbonos e 12 hidrogênios, é 5H12, mas de cadeia reta, cadeia normal, ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente 310 Kelvin. O neopentano, que também é um isômero, também é C5H12,
mas ele tem um carbono no centro, que é um carbono quaternário, isto é, um carbono que está ligado somente a outros carbonos, e aí esse carbono central está ligado a 4 grupos metila, CH3 e CH3. Percebam que essas moléculas de N-pentano, elas têm um formato mais próximo de um cilindro, como se fossem salsichas, né? Ao passo que o neopentano tem a molécula dele tem um formato mais próximo de uma esfera, como se fosse uma almôndega, né? Então, enquanto que as salsichas aqui, os cilindros do N-pentano, têm maior área de contato para uma molécula interagir com a outra, essas aqui, como são esféricas, elas só têm pontos de contato umas com as outras, né? Um ponto menor, uma área de contato superficial menor. Por isso é que o neopentano tem um ponto de ebulição consideravelmente menor do que o N-pentano. Tá? A diferença aqui, vocês vejam, se a gente arredondar aqui para 310 e aqui se a gente for para 280, arredondando aproximadamente, seria 30, não chega a 30. Então, mais ou menos o que? 283 para 310, cerca de 27 graus de diferença. Né? Vejam que é uma diferença considerável. As duas moléculas são apolares, praticamente não tem momento de polo nenhum, mas essa explicação da diferença de ponto de ebulição, de temperatura de ebulição, é por causa das forças de dispersão de London. Então, as forças de dispersão entre moléculas esféricas, com formato mais arredondado, mais próximo de uma esfera, são menores do que entre moléculas que têm um formato mais cilíndrico. Tá? Ou seja, quanto maior a área disponível para contato, maior as forças de dispersão. Vamos aqui comparar agora o caso dos halogênios e dos gases nobres, nessa tabela 11.3. Então, flúor, cloro, bromo e iodo são os halogênios mais comuns, mais conhecidos, né? E com massas moleculares 38, 71, 159,8, 253,8. E os pontos de ebulição, flúor é gás e ferveria entre a ebulição 85 Kelvin, bem baixa temperatura. Cloro, ele é gasoso acima de 238 Kelvin. Já o bromo, ele é líquido a temperatura ambiente. E o iodo, ele é um sólido a temperatura ambiente. Tá? Veja a temperatura de ebulição do iodo. Ele só vai entrar em... Na verdade, o iodo sublima, né? Ele não passa, ele não funde. Ele passa direto para sólido, de sólido para gasoso. Já os gases raros, que têm massas entre 4, começando no hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, 4, 20, quase 40 no caso do argônio, 83,8 criptônio, 131,3. E os pontos de ebulição, 4,6, 27,3, 87,5, 120, 166. Então, são exemplos de temperaturas de ebulição que estão relacionadas às forças de dispersão de London, uma vez que tanto as moléculas diatômicas de halogênios quanto as moléculas monoatômicas dos gases da coluna 18, né, gases raros, eles não apresentam forças de dipolo permanente. Dipolo instantâneo, sim, que são as próprias forças de London. A ligação de hidrogênio, ou também chamada ponte de hidrogênio, é um caso muito particular e muito especial de forças de dipolo-dipolo. Experimentalmente, observa-se que substâncias químicas compostas em que apareçam as ligações hidrogênio-flúor e ou hidrogênio-oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio, as temperaturas de ebulição são bem mais altas do que os seus homólogos. E essas forças intermoleculares são relativamente fortes, acima do que seria previsto e esperado. Então, se a gente colocar, por exemplo, comparar, aqui nós temos um gráfico no eixo X, a massa molecular, e no eixo Y, a temperatura em graus Celsius. Se a gente pega a família do carbono, né, a família 14 na tabela periódica, começando do metano CH4, passando pelo silano CSIH4, pelo germânio tetrahidrogênio aqui, até chegar no tetrahidreto de estânio, tá? Então, vejam que a temperatura vai aumentando aos poucos. Metano, como sabemos, é um gás, aí sobe mais um pouco, continua sempre subindo.
Quando a gente vai para a família dos chalcogênios, que é a família do oxigênio, né? Ou grupo 16 da coluna da tabela periódica, né? Coluna 16, família dos chalcogênios ou calcogênios. Começando na água, a água ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar, como se sabe. Aí, próximo na série seria o gás sulfídrico, H2S. Ele é a uma temperatura de ebulição abaixo de menos 50, mais ou menos aqui em torno de menos 60 aproximadamente. Quando vai para o ácido selenídrico, H2SE, selênio, está pouco acima ali de, deve ser mais ou menos uns menos 45, aproximadamente esse valor aqui. Quando chega lá no ácido telurídrico, H2TE, telúrio, o ácido telurídrico ele entra em ebulição perto de 0 graus. Tá? Então, por que essa anomalia? E se a gente observar para o flúor, acontece a mesma coisa, tá? No caso do HF, HCl, HBr, HN, é a mesma tendência. Isso porque a ligação do hidrogênio, quando está ligada a um elemento fortemente eletronegativo, que são mais importantes justamente nos compostos com flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos de maior eletronegatividade. Alguns também incluem o cloro aqui, tá, gente? Porque o cloro tem a mesma eletronegatividade, praticamente na escala de Linus-Pauling, do que o nitrogênio. E então, esses elétrons na ligação covalente hidrogênio X, em que X seria um elemento eletronegativo entre esses três, a nuvem eletrônica é tão fortemente polarizada em direção a esse elemento eletronegativo, seja ele flúor, oxigênio ou nitrogênio, que o hidrogênio fica com um dipolo positivo muito grande, muito forte. Opa, desculpa, muito forte. É o que se chama de próton quase descoberto. Em que sentido? Quase sem a sua nuvem eletrônica. Por isso que as ligações de hidrogênio em moléculas em que o hidrogênio esteja ligado diretamente com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, nós temos a chamada pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Aqui, por exemplo, esse tracejado vermelhinho, esse pontilhado entre dois pontos. Aqui os dois pontinhos pretos representam elétrons não ligantes que estão sobre um átomo de oxigênio de uma determinada molécula de água. O mesmo se repete nesses dois parezinhos aqui, dois pontinhos pretos, são os dois pares de elétrons que não participam de ligação no átomo de oxigênio de uma molécula de água. Então, quando você compara a molécula de água 1 com uma segunda molécula de água 2, esse pontilhado vermelho seria uma representação da ligação de hidrogênio. Se você pegar uma molécula de amônia, você pode pegar o par de elétrons não ligantes do nitrogênio, ele se orienta ao hidrogênio de uma segunda molécula de amônia. Percebam que é sempre o par de elétrons aqui não ligante que vai formar quase como se fosse uma ligação covalente. Não tem a mesma força de uma ligação covalente simples, uma ligação covalente de verdade, mas é mais forte, por sua vez, do que uma simples ligação de polo comum. Tá? E tanto pode acontecer entre uma molécula de água com outra molécula de água, uma molécula de amônia com outra molécula de amônia, ou, por exemplo, uma molécula de amônia com uma molécula de água, e vice-versa. Incluindo também aqui, que não está representado, poderia ser, por exemplo, HF, ácido fluorídrico, em água, ou ácido fluorídrico com amônia. Tá? E as ligações de hidrogênio são responsáveis pelo gelo ser menos denso do que a água, tá? Então, gelo fica acima da água líquida. E por isso que num lago a vida, né, preservada. Porque já imaginou se o lago congelasse do fundo para a superfície, como é o que acontece na maioria dos líquidos? Todos os animais, peixes, algas que estivessem abaixo acabariam morrendo congelados, né? Então, veja como isso é interessante e importante para a vida no nosso planetinha, né? No planeta Água, no planeta Azul. Vou deixar isso para vocês aí lerem essas informações. Então, aqui está a estrutura de um cristal de gelo e a ordenação bem particular das moléculas de água no gelo. As distâncias de ligação, 1 angstrom, né, que seria 1 angstrom corresponde a 10 a menos 10 metro,
ou 0,1 nanômetro, tá? E é da ordem de, então, de 0,1 nanômetro, também 100 picômetros, se preferir. 100 picômetros da ligação hidrogênio e oxigênio à molécula de água, dessa ordem. Isso no gelo, tá? E 1,8 angstrom a ligação de hidrogênio entre uma molécula de água e uma segunda molécula de água. O gelo tem vários polimorfos, várias formas cristalinas também, tá? E esse fluxograma resume os principais casos de forças intermoleculares. Então, forças de London, de polos induzidos, exemplos, argônio líquido e iodo sólido. Forças de polo, exemplos acontecem em ácido sulfídrico, H2S, clorometano, cloreto de metilo. Ligação de hidrogênio, exemplos entre água líquida e sólida, amônia, HF. Ele está chamando tudo isso aqui de forças de Van der Waals. Na verdade, seria mais as forças de London, tá, gente? Aqui são outros tipos de forças. Depois temos íon dipolo, que é, por exemplo, um sal como brometo de potássio em água. E temos também as forças iônicas, íon-íon. Os exemplos aqui, cloreto de sódio, nitrato de amônio, que é o sal que explodiu lá em Beirute, no Líbano, há pouco tempo. Não está representado aqui o caso dos líquidos iônicos, tá? Que são verdadeiros sais, que são líquidos a temperatura e pressão ambiente. São substâncias, em geral, em que um dos cátions ou ânions são orgânicos. Mas aqui está representado a maioria, então, dos casos de forças intermoleculares. Algumas propriedades dos líquidos são viscosidade e tensão superficial. Viscosidade é a resistência de um líquido em fluir, e o líquido flui porque uma molécula desliza sobre as outras. Se forem grandes, fortes essas forças intermoleculares, maior a viscosidade. Outra forma de perceber essas forças intermoleculares é a tensão superficial, que são a força que aparece na interface de um líquido com a fase gasosa, que pode estar em equilíbrio com esse líquido, em geral com a atmosfera. Aqui nós temos nessa tabela alguns hidrocarbonetos de cadeia linear, né, cadeia reta, de C6 até C10, hexano, heptano, octano, nonano e decano. Vai aumentando uma metila em cada caso. E vejam que a viscosidade a 20 graus Celsius, medidas a unidade que é CP, significa centi, sem igual a centi de centímetro, né, um centésimo, e esse P maiúsculo se lê poise, centipoise. Poise é o nome de um cientista francês do século XIX, Poiseuille, que estudou a viscosidade, estudou principalmente a viscosidade do sangue, tá? Poiseuille. Então, o centipoise, que também é chamado de milipascal vezes segundo a unidade no Sistema Internacional de Viscosidade. E ela, veja que aumenta de 0,326, 0,409, 0,542, 0,711 e 1,42. Isto é, a viscosidade aumenta à medida que aumenta também o tamanho da molécula. E a tensão superficial é porque as moléculas dentro, né, no seio bem interior de um recipiente que contém as moléculas de um líquido, todas as moléculas interagem umas com as outras em todas as direções, sem haver qualquer preferência direcional. Então, na média, a soma vetorial, a resultante desses vetores de interação entre as forças, é sempre nula na média. Porém, as moléculas, aquelas que estão na interface, né, na fronteira, na superfície do líquido, as que estão dirigidas para as moléculas dentro do líquido, elas até conseguem ter alguma componente. Mas aquelas que estão na superfície, né, na superfície elas se anulam, para cima não tem como se anular, uma vez que acima do nível do líquido é gás, é outra fase, é outra substância, geralmente o ar, ou mesmo que seja o vapor daquela substância, não tem como anular esses vetores que estão apontando para baixo. Consequentemente, existe sempre uma força que é chamada de tensão, né, na superfície do líquido, a tensão superficial. Essa chamada tensão superficial depende da natureza do líquido. Moléculas como a água, por exemplo, que formam pontos de hidrogênio, têm alta tensão superficial. Quando você coloca um detergente, algumas gotinhas de sabão detergente na água, você derruba a baixa tensão superficial dela e aí
é uma das propriedades importantes para se usar, por exemplo, na limpeza, né? Um inseto que caminha sobre a água, se você colocar detergente, na hora ele não vai conseguir mais caminhar sobre a superfície, porque você rompe a película, que seria essa tensão superficial da água. E aí está explicando um pouquinho também sobre a tensão superficial. Mais. Menisco e ação capilar são outras formas que se manifestam da tensão superficial. Né? E com isso a gente termina aí essa primeira parte do capítulo 11 dessa aula de hoje, tá, gente? Obrigado, até a próxima aula. Tchau!